Olá, sejam todos muito bem-vindos. Oi, Diego. Oi, Regi. Oi, Ateliê. Hoje a gente vai fazer uma live. Meu nome é Fabiola Simas, para quem ainda não me conhece, né? Eu sou idealizadora de um método chamado Ser Negócio. E, inclusive, eu tenho o Clube Ser Negócio, que é a minha mentoria em grupo e online e ao vivo, para quem quiser participar. Aí sim, começou com um excelente som. Aqui é que nem lá no Fantástico. Fez 3 gols, pede música, não é assim? A escolha foi do Diego. Vou chamar o Diego Paludo, que é treinador de equipes de vendas e tem muito mais conhecimento sobre venda do que eu. E ele vai dar uma aula aqui de como a gente atender os clientes, né? Então, entender para entender. A gente vai falar um pouquinho sobre perfil de comportamento de cliente. Deixa eu chamar o Diego. E aí ele se apresenta melhor e fala melhor do trabalho dele. Vamos lá. Chamei aí, vamos ver se deu certo. Oi, Shirley, seja bem-vinda. Para quem é essa live? Para qualquer pessoa que trabalha com vendas ou gestores de equipe de vendas, pode mandar ali no aviãozinho a live. Oi, Diego, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tá boa a audição? Eu tô te ouvindo bem, é que eu tenho um som meio alto aqui, meio... Deixa eu dar uma diminuída. Mas pode falar. Um AC/DC aí, né? Ouvindo aí um AC/DC, um Black in Black, que é uma excelente música para quem trabalha com venda. Eu recomendo você ir para o trabalho aí ouvindo AC/DC, que você chega a milhão aí, viu? Chega a milhão, é? Gostei. Muito bom. Muito bom, recomendamos, viu? A Rede gostou. Tá tranquilo, som. Principalmente quando a gente vai fazer treinamento, muito bom para ouvir antes de entrar aí no palco AC/DC. No palco, verdade. Que legal. Então, diga lá, se apresenta para a galera aí, para os meus seguidores que não te conhecem. Quem é você, Diego? Né? De que vive? Qual é o teu currículo? Pessoal organizado. Então, pessoal, meu nome é Diego Paludo. Eu trabalho com treinamentos, palestras para equipes comerciais, equipes de vendas, né? Eu tenho um histórico, já fui aí vendedor, já fui gerente, coordenador de vendas. Costumo abordar nos treinamentos muito a vida do vendedor, a vida real, sabe? Aquela que ele realmente vive, aquela coisa da vida real. Porque o que eu mais via em treinamentos de venda era assim, isso não funciona na vida real. Então, como eu vivi a vida do vendedor, eu já vendi coisa que você não imagina. Eu já vendi pão na rua, né? Isso com 12 ou 13 anos de idade, minha mãe fazia pão caseiro, eu ia de casa em casa batendo de porta em porta vendendo pão caseiro. Já fui vendedor já fui vendendo pão caseiro. Bem difícil. Fui vendedor de recapagens de pneu para caminhão, fui vendedor de pneu, fui vendedor, enfim, o meu ramo, né? Eu venho do ramo automotivo. Trabalhei com vendas e aí trabalhei com gerenciamento de equipes também. Gerenciei 3 lojas, uma no Nordeste, em Recife. Tem até o pessoal aí, Rafaela, aí, que entrou aí, ó, o pessoal lá do Recife. Gerenciei uma em São Paulo. Oi, Tânia, pessoal que vai entrando. Essa live é para todo mundo que trabalha com vendas ou é gestor de vendas, né? Vem para a live que a gente vai... Trabalha com atendimento, né? Com atendimento Isso, a pessoa. exatamente. Fica à vontade para montar no aviãozinho e no final vai ter sorteio, tá? Quem Isso ficar aí. com a gente até o final vai ter sorteio. Deu uma travada aqui. Diego, vocês estão me ouvindo? Deu uma travada aqui. Oi, Rafaela. Oi, oi, oi. Será que é o Diego ou sou eu que estou travando? Alguém está me ouvindo aí? Vamos ver se é o Diego. Vamos lá. O Diego já está voltando. Oi, Tânia, que bom te ver aqui. Seja bem-vinda. O Diego caiu, mas eu já pedi para ele voltar. Vamos ver se ele está voltando. A gente vai falar um pouquinho sobre atendimento, né? Então, Tânia, é bem legal essa live que a gente vai fazer. Você vai gostar bastante. O Diego travou, né, Rafa? Mas ele já está voltando.
Tá ouvindo bem, né? A gente colocou aqui uma música para embalar. Então, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de estar conversando com estranhos, né? Então, como que a gente faz para atender bem os clientes, conversar com estranhos, né? O que a gente deve observar? É um pouquinho disso que nós vamos conversar hoje com o Diego. Ele já deve estar voltando aqui. Ele já voltou. Ele falou que voltou? Ah, então vamos lá. Voltei, pessoal. Machucou? Não machucou, né? Internet está ruim. Olha que eu tô em São Paulo, hein? Plena Vila Olímpia aqui, a internet está ruim, imagina. Ah, eu esqueci de falar que eu te peguei no meio da viagem. É, tô aqui em São Paulo. Então, eu estava falando ali quando travou que eu gerenciei equipes, uma em São Paulo, uma em Recife e uma em Santa Catarina. Isso também é muito legal, porque você consegue trabalhar com perfis comportamentais, né, que é o que eu vou falar hoje aqui, bem diferentes. Trabalhar com uma equipe no Nordeste, uma equipe no Sudeste, uma equipe no Sul. Isso também agregou bastante aí. Não, a cultura é completamente diferente, gírias, é tanta coisa diferente. Eu acho isso muito curioso, conseguir lidar com todos esses públicos. Você precisa de muito repertório para isso, né? Muito, exatamente, muito. Parabéns aí. Curioso. E aí? Bom, pessoal, hoje eu estou em São Paulo, aqui a gente veio fazer um treinamento aqui para a nossa filial, aqui da empresa que eu presto treinamentos, e a gente estava falando justamente sobre entender para atender. Essa é uma frase famosa aí do Eduardo Teva, né? Eduardo Teva também é um grande palestrante aí, que fala muito sobre a importância de entender para atender. Bom, eu costumo usar 3 pilares no treinamento de vendas, né? Que é CMD, conhecimento, método e disciplina. Porque eu sempre acreditei e defendo que vendas não é dom, vendas não é jeitinho, né? O bom vendedor não é aquele que nasceu com um dom de falar bastante, não. Não é o cara que nasceu com o dom do jeitinho. Sabe o Somebody Love? Ó, a esposa entrando aí, Rosiane entrando aí, é bom. Aí, Pessoal, esposa assistindo aí. Sejam bem-vindos. Então, eu sempre defendo que vendas não é jeito, vendas é ciência, a venda é uma ciência. Você precisa estudar, você precisa se aperfeiçoar para você ser um bom vendedor. E aí, nesse material, eu gosto de abordar 3 pilares importantes, que é o conhecimento, o método e a disciplina. O que eu falo no conhecimento? Para você vender qualquer coisa, você precisa entender daquilo, né? Entender do produto. Porque toda negociação ela tem um momento chamado objeções, é onde o cliente cria uma objeção. E aí, imagina que você está vendendo uma camisa numa loja e a cliente pergunta se aquilo tem risco de encolher, pergunta se aquilo vai transpirar bem, faz qualquer pergunta mais técnica, né? Ou quanto por cento aquilo tem de elastano, ou quanto tem de viscose, enfim. E você imagina uma vendedora que nunca olhou, não entende, não sabe nem de onde vem a roupa, ela fica no momento, né, tela azul, né, aquela tela azul. Pã. E quando você não conhece o produto, quando você não domina técnicas, características do produto, o normal é o vendedor querer vender barato. Então, ele vai para o desconto. Ele começa a querer dar o desconto porque ele não consegue contornar as objeções do cliente. Né? E isso... a gente está falando aqui de vendas, pode estar vendendo um carro, um avião, uma camiseta. Se eu não conheço, eu não sei ser persuasivo, eu não sei convencer o meu cliente. A gente vê muito aí, é preciso agregar valor. É preciso agregar valor. O que será esse agregar valor, né? É justamente o que você está falando, a argumentação. Gostei muito disso, nunca falei nesse ponto de olhar, né? Ou seja, quanto mais eu conhecer esse produto, mais argumentação eu tenho para esse momento da objeção, que é o momento normal da venda, né? Então... Exatamente. A venda é feita. Para toda negociação tem uma objeção. A gente, quando acorda de manhã, vai negociar com nós mesmos e a gente faz objeções. Né? E se eu ficar mais um pouquinho, se eu dormir, tem objeções. Negocia com o cronômetro, né? Como é que é o nome? Com o despertador, né? Mais 10 minutinhos. Eu negocio sempre. Eu costumo acordar de manhã às 6 da manhã para ir para academia, minha esposa olha para o lado e fala, você é sério que você vai? E aí eu falei, poxa, mas aí você não ajuda na negociação, né? Porque eu tô quase convencido, aí você me fala, pergunta, eu digo que não, né? Então, negociação é todo dia, né?
todo dia. A Léo falou que meu áudio tá um pouco baixo. Como é que tá aí, pessoal? Eu posso Para mim colocar um fone. Para mim tá um pouquinho baixo. Só pergunta se o meu tá bom, O porque teu tá ótimo. O teu tá só ótimo. com fone também. Deixa eu tentar melhorar aqui o meu. É que se eu melhorar o meu... Alô, tá me ouvindo melhor agora, Léo? Me conta. Luciano aí, nosso Nordeste aí, um amigo meu entrando aí também, gestor aí, excelente gestor aí de filiais aí, trabalha com vendas, tem bastante gente conhecida aí entrando. Sejam bem-vindos aí, obrigado. Vai falando aí, Diego, vai contando para nós, tá? Então, daí a tua esposa não te ajuda, ela negocia contra, né? Ela é a cliente nessa hora, né? Dizendo, tem certeza? Fica, né? Mas, enfim, o contorno de objeções, ele é mais do que necessário em qualquer negociação, né? Porque é o momento em que você vai persuadir o cliente de forma positiva e convencê-lo a pagar o que você está pedindo pelo produto. Ou seja, agregar valor, certo? Agregar valor, exatamente. Quando o vendedor não tem conhecimento técnico daquilo que ele vende, seja um avião ou uma camiseta, ele não consegue contornar a objeção e onde é que ele vai cair? Na vala do preço. É onde ele começa a brigar por desconto, até porque ele não consegue fazer parâmetros e qualidade do produto dele com um possível concorrente. Então, ele começa a brigar por descontos. Eu, às vezes, vejo vendedores que passam horas brigando com o seu gestor, mas não passam 5 minutos tentando convencer o cliente de que aquele produto vale o que ele pede, né? É muito louco pensar nisso. Então, conhecer é importante. Você tem que agregar valor baseado em conhecimento. Por isso, a importância de buscar conhecimento, de entender sobre o que vende e tudo mais. Esse é o que eu chamo de primeiro passo, conhecimento. Só que... Então, primeiro conhecimento. Para entender do que tu está fazendo. Entender isso, do teu produto. Conhecer. Só que tem uma coisa muito importante quando se fala de conhecimento. Conhecimento de características técnicas não garante sucesso. Porque para cada característica técnica, você tem que fazer um link do que é vantagem e benefício para o teu cliente. Exatamente. Então, não adianta, por exemplo, eu falar que essa camisa tem 50% de elastano. Não sei o que é elastano. Deve ser um elástico, né? Agora, se eu... Para que serve esse elastano, né? Para que serve? Então, mas se eu falar assim, olha, isso te gera conforto. Isso faz você se sentir não estar amarrado. Isso faz você se sentir confortável. Aí eu levei conforto. Aquela característica técnica chamada elastano foi traduzida em conforto, né? E para isso, para qualquer coisa, né? Por exemplo, eu estava vendo o Thiago Nigro falar esses dias que imagina que alguém compraria um saco de plástico que infla de ar quando o carro bate. Isso é o airbag. Ninguém compra um saco de ar, né? As pessoas compram segurança. Exatamente. Então, é muito bonito a gente ver isso romantizado, né? O corretor de imóveis não vende uma casa, ele realiza um sonho. Ok, mas sempre que você quer fazer um link de características para algum benefício, uma vantagem, você precisa entender profundamente daquela característica. E aí você faz um link para vantagem. Caso contrário, esqueça, você está ali falando besteira para o seu cliente, tomando o tempo dele, né? Ou seja, não basta conhecer a característica desses produtos que você está vendendo. Estude também a vantagem e o benefício que ele proporciona para o seu cliente, que é isso que vai gerar a conexão com o cliente também, né? Porque o cliente, poliéster, ele pode até entender o que é poliéster, mas nunca parou para estudar para que serve, né? Então, ele vai entender que é uma composição do fio, mas ele não parou para estudar para que serve, qual o objetivo do poliéster ali, né? Então ele precisa entender. Você vê isso na venda de eletrodomésticos, você vê isso na venda de eletroeletrônicos, você vê isso tantas vezes. Por exemplo, eu acompanhei meu pai quando ele foi comprar um carro para ele. E aí o vendedor abriu o capô e começou a falar do material em que o motor era feito. Olha que loucura, né? Isso aqui é uma liga metálica. E aí fiquei olhando para o vendedor e falei, cara, fala para o meu pai que esse carro é mais econômico e pronto. Né? O motor é mais leve, é mais econômico. Entendeu? Então, às vezes, perde tempo lendo coisas
que você não consegue traduzir para o vendedor e para o cliente e não faz Pro sentido. cliente. A palavra é Então, traduzir mesmo para o cliente, né? É transformar aquela característica técnica que tu tem que conhecer para entender numa tradução conectiva com o cliente, né? isso é agregar valor. Quando eu agrego vantagens e benefícios, eu agrego valor. Caso contrário, eu só estou tomando o teu tempo, né? Então, esse seria o primeiro pilar do conhecimento, para que ele serve e como que você utiliza. O conhecimento também, ele é muito importante para você entender sobre pessoas. Quem trabalha com vendas, trabalha com pessoas, né? Assim, mas eu tenho uma fazenda, não trabalho com pessoas, eu trabalho com animais. Você trabalha sozinho nela? Não, né? Você tem alguém lá. Todo mundo trabalha com pessoas, e principalmente vendas, né? Vou parafrasear aqui o Simon Sinek, que fala que negócios são feitos por pessoas, para pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Exatamente. Ele foi muito feliz nessa colocação dele, né? E eu vejo que o gestor, o dono, o empresário que investe em pessoas, que investe nele mesmo, ele investe no negócio dele. A melhor maneira de investir no seu negócio não é pintar a fachada, não é fazer uma loja bonita, é investir no seu conhecimento, é investir na sua dedicação, no seu trabalho de como lidar com pessoas. Se você conhece de pessoas, você conhece de negócios, né? Eu acho isso fantástico. E aí, eu comecei a pensar nisso porque eu vivi essa realidade. Eu fui ser gerente comercial e eu tinha uma longa bagagem de conhecimento técnico, né? Eu era técnico de uma fábrica de pneus e eu fui gerenciar uma loja de pneus. E aí eu achei que o conhecimento técnico bastava. Foi onde eu percebi que as palavras bonitas que eu sabia da fábrica não faziam sentido para o cliente que ia na minha loja. Ah, que delícia te ouvir falar isso, porque eu dou muita mentoria para esteticista, nutricionista, né, para esse profissional que vende a sua própria hora, né? E aí eu falo para elas, olha, a linguagem que vocês têm não conecta com o cliente, porque vocês falam de uma maneira muito técnica. É muito importante lá para se explicar a química do corpo, né? A nutricionista explicar a química do corpo, para ela explicar para o cliente é muito importante, mas na hora de vender não faz muito sentido, tu tem que mudar essa linguagem. E essa é a grande dificuldade. Até eu não sei se a Tânia ainda está aqui. Com a Tânia eu falo muito disso. A Tânia é blender de chás, né? Uma cliente minha. Então ela fala de uma maneira extremamente técnica, assim. E aí ela precisa transformar essa palavra técnica nessa conexão com o cliente. Então eu gostei muito do que tu falou do proporcionar. E achei muito legal que tu traz um exemplo completamente fora, mas é a mesma coisa, né? Então, muito obrigada aí. Não sou eu que estou falando, é o Diego, viu? Quem tá... Minhas clientes estão aqui. Você imagina assim, ó, você vai lá levar seu carro para comprar um pneu e aí eu começo a te falar de termos técnicos que nem eu sei de onde veio, né? Se eu não fizer um link, não faz sentido, né? Como você falou, um médico que fica falando de coisas muito difíceis, entendeu? Eu não entendo, não comprei a ideia, não comprei a ideia. Não comprei, exatamente, não comprei. Exatamente. Algo não bateu, né? E é interessante porque o que acontece? A pessoa ela não se visualiza, quando ela é muito técnica, ali quando tu fez essa transição de carreira, tu sabia que tu ia passar a gerenciar essa loja para vender, eram os vendedores da loja, é isso que você foi gerenciar? Isso, fui gerenciar 3 lojas com uma gama de vendedores, uma equipe de vendas, né? Eu percebi que o primeiro grande ponto era conversão de benefícios e vantagens, de características de benefícios e vantagens. Segundo grande ponto, entender de pessoas. Eu tinha uma equipe, né? Eu tinha que fazer a equipe vender. Não basta eu saber. Então, o que aconteceria? Eu seria o gerente que sai de trás do balcão e que vende, eu seria o gerente que atende todo mundo e que depois, no final, daria aquele faturamento para alguém. Isso está errado. O gerente não tem que cuidar de vendas, o gerente tem que cuidar de pessoas e processos que geram venda. Outro erro incrível de gerente, de proprietário, é querer levar a empresa aqui nas costas, né? Aí ele vende, ele atende e ele não ensina ninguém. Ele não ensina ninguém ganha dinheiro na empresa dele, a não ser ele morre trabalhando, ele não pega férias, ele vira um prisioneiro dele, né? Não desenvolve pessoas
E esse colaborador dele, por não ganhar bem na primeira oportunidade, troca de empresa, troca de trabalho, porque não aprendi nada, mano. Não aprendi nada. Isso está aí no conhecimento que não é transmitido, né? Eu achei interessante, porque vamos falar de novo da linguagem técnica. Tu percebia, quando tu fez essa transição, demorou para te perceber que as palavras que tu falavam eram muito técnicas junto com essa equipe? Como é que foi? Exatamente. Primeiro ponto é que eu percebi que eu falava uma língua que ninguém falava, né? Só eu entendia aquilo, nem o cliente, nem minha equipe, né? Então, cara, eu não consigo falar a língua deles, eu não tenho uma comunicação. É isso que eu escuto aqui. Eu não consigo falar a mesma língua, parece que eu falo outra língua, né? Isso que eu escuto. E aí, o que tu fez? Aí eu comecei a perceber que o primeiro caminho era a tradução. Então, eu falava um conceito técnico, falava, isso aqui gera esse tipo de conforto. Legal. E aí o vendedor que pegou a missão, ele vai falar do jeito dele. Não interessa se ele vai falar do jeito dele. Lógico, só tem que... exatamente. Isso. Muito legal. E aí eu comecei a ficar mais livre, eu não precisava ficar vendendo, porque eu tenho uma equipe vendendo. Eu tenho que pensar em processos que facilitam essa equipe vender. Eu preciso pensar e não executar. A função do gestor, a função do proprietário é pensar e não executar. E isso só é possível quando você capacita a tua equipe. Ela pode ser de 1, de 2, de 3, de 10, de 1000 pessoas. Você só tem tempo para pensar quando você consegue capacitar a tua equipe, né? E fazer ela entregar o propósito. Na verdade, quando você pensar, você consegue capacitar a sua equipe. Você tem que pensar exatamente como foi o processo para ti, mapeia o processo e aí replica, né? Então não tem como. E na venda é muito assim, é exatamente o que eu falava que funcionava. Se eu passar isso para os meus vendedores e eles souberem do jeito deles performar isso, vai vender também. E é a mesma coisa, só que eu preciso mapear. Se eu não parei para pensar, eu não consegui mapear e eu não consigo repassar, né? Não tem a comunicação, né? E aí o segundo ponto foi descobrir que, cara, eu lido com pessoas e cada um entende de um jeito, cada um passa de um jeito e o mais importante de tudo, o cliente tem o seu jeito, né? Um dos maiores equívocos da nossa infância é nossa mãe nos falar assim, trata as pessoas como você gostaria de ser tratado. Errado. Trata as pessoas como elas gostariam de ser tratadas, né? E você vê muito na vida do varejo, principalmente. Duas coisas que eu percebo no varejo. Primeiro, o vendedor do varejo acha que é um trabalho temporário. Então, ele está ali quebrando um galho, ele não estuda, não se dedica, né? Ele está meio que, sabe, meio morno, né? Ele não percebe a grande chance que ele tem na vida de ganhar dinheiro. Lembrando que os maiores milionários do planeta sempre tiveram passagens com vendas, tiveram vivência com vendas. Os maiores milionários não são engenheiros, não são médicos, não são vendedores. São pessoas que trabalharam com venda. E, às vezes, o vendedor pensa que aquilo é perca de tempo. Então, entender o vendedor. Primeiro passo. Segundo passo, entender o cliente. O cliente tem perfil comportamental. O cliente tem perfil comportamental, aquele cara que é mais introvertido, aquele cara que é mais extrovertido, o que toma decisão mais rápido, o que demora para tomar decisão. Isso a gente vê aí ao nosso redor todos os dias. Então, é disso que eu queria falar, é disso que eu quero que você ensine pra gente. E aí, qual é o mínimo que eu tenho que observar nesses clientes, né? Porque basicamente, em primeiro lugar, eu tenho que entender, eu gostei do que você falou, que eu tenho que entender que, não, você não é todo mundo. Tem uma outra frase que mãe sempre fala, você não é todo mundo, né? Quando ela fala isso, ela está dizendo que você é único e diferente. E as pessoas são únicas e diferentes, realmente, né? E por isso que elas reagem diferentes. Mas como é que, quando eu estou vendendo, eu lido com muitas pessoas, sempre existe pelo menos um pouquinho que eu posso perceber. Eu gosto dessa coisa da introversão e da extroversão. Como que eu percebo que o cliente é introvertido ou extrovertido? Então, eu gosto muito de um método chamado DISC, né? Porque hoje você fala de perfil comportamental, tem muitos, né? Por exemplo, aqui, Enneagrama. Enneagrama divide o perfil comportamental em 9. É muito legal, só que ele é detalhista, então ele é difícil. Você imagina um vendedor pensar em 9 perfis comportamentais na hora que ele está na frente do cliente? Não dá. Não,
Não dá, não dá. Tanto que eu até comentei, quando eu converso com o meu cliente, eu falo um pouquinho de enneagrama, que é um conhecimento que eu tenho, mas não serve para eu estar compreendendo o outro vou ter um atendimento ali de uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, como é que eu vou tentar observar 9 perfis de comportamento? Impossível, né? Imagina um cliente entrando na sua loja e você fala assim, ó, preenche o disque ali na entrada da loja, daí depois que sair o resultado, aí eu te atendo, eu quero ver como é que é teu perfil. Não dá, né? Não funciona. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Então por que eu gosto do disque? Porque ele divide o perfil comportamental em apenas 4. Né? E ele pode não ser extremamente... Oi, Diego, nós estamos falando de perfis comportamentais para a gente entender um pouquinho mais o cliente. Eu perguntei pro Diego como é que a gente descobre se o cliente é mais introvertido, mais extrovertido, que são conhecimentos que ele traz do DISC, né? Acho que ele caiu de novo, mas vamos esperar que ele vai voltar. O Diego está em São Paulo, e provavelmente ele está em algum hotel ou alguma coisa assim, não sei. E é por isso que nós estamos com essa falha na comunicação. Mas fica com a gente que vai valer a pena, tá? Eu conheci o Diego num grupo de networking de Itajaí, muito legal, o Café Networking. Eu tô falando de Balneário Camboriú, para quem não sabe. E lá ele começou a me contar de como que ele ensina os vendedores sobre esses perfis de comportamento. Eu achei aquilo maravilhoso, porque é um conhecimento que eu não trago aqui quando eu estou ensinando a minha técnica de venda. E faz a diferença, porque eu não vou lidar igual com todo mundo. Então faz toda a diferença. Ah, que bom que você voltou. Eu fiquei aqui conversando com a galera. Deixa eu te chamar aqui de novo. Faz toda a diferença para que eu tenha um resultado mais efetivo, mais eficaz no meu atendimento. Vamos lá. Desculpa, pessoal. Eu até tirei o Wi-Fi daqui, vou tentar no normal, que eu acho que está melhor. Vamos no 4G que vai funcionar agora. Vai, confia. Então, eu sou especialista em live. Então, aí a gente estava falando dos 4 perfis comportamentais. A gente tem o perfil D, que é um perfil que todo mundo já atendeu um cliente assim, é o cliente que não tem tempo a perder, ele quer tudo para ontem, ele é direto, reto e objetivo. Ele entra na loja e fala, eu quero uma camisa branca. Ponto, camisa branca. Né? E se você tentar ficar falando muita coisa para ele, dizer, não, obrigado, só quero saber o preço, e no mesmo momento que você pisca, ele vai embora. Sim. Ele é direto e reto, né? Esse é o primeiro perfil um pouco característico, aquele cara que já chega decidido, que fala assim, eu quero ver uma camisa branca. Ele chega e ele já sabe o que ele quer, né? Ele vem sabe o que ele quer. Né? Como eu sou mulher, né? Eu quero um vestido de festa preto para uma formatura. Ponto. Não mostra outra coisa. Ai, mas terninho também dá para usar. Ai, mas dá para usar um de outra cor, né? Não mostra outra coisa. Né? Esse é o primeiro. E normalmente essas pessoas são extremamente enérgicas, né, Diego? Né? Tu já sente o jeito de falar que aquela pessoa traz toda uma energia junto com a fala. Sim ou não? Eu não sei, eu não entendo muito de disco, mas... Tem alguns detalhes que você percebe no perfil comportamental do dominante. Por exemplo, é uma pessoa que geralmente te olha nos olhos. Então, o dominante, quando você atende ele te olha nos olhos, ele tem um aperto de mão forte, né? Ele sabe o que quer, ele é decisivo, ele vai na sua direção, ou ele vai em direção à peça que ele quer. Ou se você é um vendedor externo de algum produto e você vai até o cliente, você vê que ele é um cara que tendo uma necessidade de dominar o ambiente, né? Ele te atende rápido, tipo, e aí, fala o que você quer e sem muito enrolação. Esse é um perfil D, e aí depois eu vou falar como é que você atende um perfil D. Perfil D, você resolve o problema dele. Resolve o problema dele, ponto. Eu quero uma camisa branca, tá aqui, ó, tenho camisa branca. Aí, nesse cara que você vai perguntar, para que você usa a camisa? Você já pensou em ter uma de elastano? Aí que você começa a pegar aquelas características e jogar para ele de uma forma muito assertiva, de uma forma muito direta, né? Resolvendo o problema. Esse cara se sente
nossa, extasiado, eu estou sendo atendido de uma forma que eu gostaria de ser atendido, né? Falando no cliente. Ele olha para ti e pensa, nossa, como eu gosto dessa vendedora. Quando você atende um cliente do perfil I, que é o segundo perfil, é um perfil influenciador. O cara do perfil I é aquele movido por emoções. Normalmente o perfil I é aquele que gosta de abraçar em vez de apertar a mão. Você vai apertar a mão dele e ele te dá um abraço. Né? O perfil I odeia ficar de mal com pessoas, então ele tem uma dificuldade de dizer não. Tipo eu, se eu entro na loja eu tenho que comprar. Se eu não comprar eu fico chateado pelo vendedor, né? Esse é um perfil influenciador. E às vezes você compra o que não quer, o que não gosta, vai embora porque não gostou do que ele realmente foi tão comprou. Comigo. Acontece? Não, eu estou te dizendo que o I é aquele que diz assim, ah, esse vendedor foi tão querido comigo. Exato. E o perfil I é um cara que quando ele é mal atendido, ele fica muito chateado. Você vai numa loja e você é atendido por um vendedor seco, você fica muito chateado, você pensa, poxa, qual o motivo de me atender mal? Mas você é aquele cara que fala bastante, você consegue fazer amizade com o vendedor, daqui a pouco você está falando com o gerente. Então, é um perfil que requer um atendimento diferenciado. E esse é um cara que você consegue fechar a venda com ele quando você toca no sentimento dele. Né? Então, gatilhos mentais utilizados no D, que é, por exemplo, escassez. O dominante, que a gente falou agora há pouco, quando você fala de gatilhos mentais que são relacionados a palavras de ação, a entrega imediata, a já vou embalar, já tenho agora, já levo agora, está pronto, tudo que é imediato, você dá um start no D, que é o que a gente falou agora atrás. O I é o cara do sentimento, então escassez é um sentimento. Vai acabar? É a última peça. A promoção acaba amanhã. Quando esse cara começar a pensar que ele pode perder uma chance, que ele pode perder um benefício, aí ele começa a repensar e pensa, bom, é verdade, talvez agora seja a hora de comprar, vou levar. Né? Quando ele percebe que você está tocando no sentimento dele, olha como você vai se satisfazer com esse produto atende a sua necessidade, resolve o seu problema. Esse cara gosta porque o perfil dele, o perfil I é assim. Tá? O perfil I e o perfil D são parecidos, né? O perfil D é um pouco mais assertivo, o perfil I um pouco mais entusiasmado na compra, né? Mas a diferença maior é quando você vai para o S e para o C. Um S listável é aquele cara introvertido que chega na tua loja mais quietinho, né? Só vindo dar uma olhadinha. E aí, se ele pega um vendedor D, se ele pega um vendedor do perfil D ou do perfil I, tá feito o problema. Ele não compra. A pessoa que está aí deve lembrar de uma loja antiga que nós tínhamos na cidade, Só Tênis, eu acho que era, do lado do Colégio Vitor Meirelles. Tinha um perfil de atendimento totalmente I e D. Você chegava lá, o vendedor já vinha, fala garoto, e pegava a tua mão, e te mostrava um mundo de coisas e tal. Era muito acolhedor. Quem que não entrava nessa loja? Não entrava nessa loja o perfil S. O perfil introvertido odiava entrar nessa loja. Porque eles se sentiam invadidos. Você está invadindo o meu espaço, você está me abraçando, eu não quero abraço. Sabe? Você está apertando, você está fazendo o cara tomar uma decisão que não é segura para ele. O perfil S, ele é um cara que toma decisões baseadas em segurança. Ou seja, se você querer trocar a marca do perfume, a marca da roupa, a marca do carro, a marca de coisas que ele já usa, isso soa para ele como inseguro. Não tenho certeza se eu quero, não tenho certeza se serve, não tenho certeza que eu vou ficar feliz. Então esse cara não vai fechar negócio. Enquanto ele não estiver seguro daquilo, ele não fecha negócio. Por isso é muito importante o vendedor não utilizar gatilhos de urgência e gatilhos de escassez com o perfil S. Sabe por quê? Ele vai embora da sua loja. Ele vai embora. Porque, cara, eu não me senti seguro. Calma, né? Vai devagar. Vou usar um exemplo aqui. Imagina que você vai comprar um perfume para você. Você chega lá e aquela essência que você sempre usa não tem disponível. Aí você tem um vendedor D ou um vendedor I te atendendo. E aí ele quer que você leve outro perfume. Sabe por quê? Porque ele quer bater a meta dele. Só. Você não tem certeza se aquele perfume vai ficar bom.
Aí o vendedor começa a querer te empurrar, querer te dar desconto, querer te botar uma promoção, querer... Cara, não é o caminho. Não é o caminho. Pega uma amostra do seu perfume de outra essência, dá para o cliente provar, fala para ele, ó, fica à vontade, vai dar uma volta no shopping, vai jantar, espera o perfume reagir, depois você volta aqui e você toma a sua decisão com confiança. Cara, você conquistou o perfil S, você gerou confiança. Então, o perfil S, gatilhos mentais como prova social, né, que você dá exemplos de pessoas que compraram, que fizeram e estão felizes. Quando você faz gatilhos mentais de recomendação, olha, fulano já comprou, gosta. Eu vendo isso há tanto tempo e não tem reclamação. Eu atendo esse tipo de perfil. Então, esse cara do perfil S gosta de sentir segurança. Você entendeu? Uma diferença enorme entre ele e o D. Ele só vai comprar quando se sentir seguro. E o maior erro do vendedor é quando ele vai até um cliente desse e ele quer sair de lá com o pedido, sabe? Porque ele é focado em bater meta. Então, enquanto esse cliente não comprar, ele não vai embora. Ele não vai vender nessa primeira oportunidade. Ele tem que aceitar que ele vai precisar visitar 1, 2, 3. Esse vendedor vai ter que aceitar que esse cliente vai entrar 1, 2, 3 vezes na loja, né? Só que, quando esse cara comprar, ele só vai comprar com esse vendedor. Se ele voltar na loja, o vendedor estiver no horário de almoço, estiver fora, ele não compra. Ele vai esperar. Ele não espera. É um perfil de cliente muito fiel, né? Muito fiel, valoriza. Esse cara, ele valoriza a loja, ele valoriza a marca, ele valoriza o vendedor, ele valoriza o pós-venda. Ao contrário do D, que, cara, ele compra com qualquer vendedor, na qualquer loja. O importante é estar barato e eu tô levando. Certo? Então, e aí você tem o quarto perfil, que é o C, de conformidade. Esse cara é muito parecido com o S. O detalhe do C é que ele é apegado a dados, fatos e números. Então, falar para ele sobre tipo do tecido, se você falar para ele sobre detalhes de rendimento, se você falar para ele sobre detalhes técnicos mais precisos, que você não conseguiria espaço para falar com o cara do D, porque ele é muito acelerado, esse cara te escuta. E aí você consegue agregar valor em cima daquele produto. Se você tiver conhecimento. Se você não conhece o produto, esse cara te engole. Porque esse cara, antes de comprar uma televisão, ele foi na internet e estudou tudo daquela TV. Ele sabe mais. Esse é aquele cara que vem e pergunta, tá, mas a marca tal tinha tal coisa, né? Essa marca foi comprada pela fulana, aí o vendedor, não sei. Essa marca funciona em tal lugar? Não sei. Esse cara do perfil C, ele estuda antes de fazer qualquer ação. Então ele estudou na internet sobre o que ele quer comprar, ele buscou informações, ele entrou em chats para saber a reclamação. Esse é o cara que você tem que estar preparado, amigo, senão ele vai te engolir. Ele vai te engolir. E ele compra quando ele se sente seguro. E segurança para ele é dados e fatos, né? Cenários, é um cara que gosta, normalmente é muito visual, então você pode fazer cenários, por exemplo. O que é um cenário? Enumere para eles razões para comprar. Por que comprar? Por conta disso, disso, disso e disso, certo? Agora, por que não comprar? Aí deixa ele falar. Deixa ele pontuar as razões e não comprar. Se você consegue conflitar e combater essas razões, ok. Mas no final das contas, o que tiver mais, ele compra. Então, se tiver mais razões para comprar, ele vai comprar. Porque ele está visualizando que é um bom negócio. Daí a gente volta para aquela coisa de tem que conhecer, né? Tu só vai conseguir entregar um monte de razão de comprar para esse cliente se tu conhecer muito bem tudo que tu está fazendo, né? E a importância do conhecimento? O teu produto, né? As reclamações desse produto, o que não tem reclamação e tudo mais, né? Se você está vendendo um eletrodoméstico e você consegue levar para esse cliente dados de consumo de energia, que eu duvido o vendedor consiga explicar aquela etiquetinha que está colada de consumo de energia. Se você consegue explicar para ele sobre benefícios que aquele produto traz que os outros não trazem. Se você consegue levar para ele dados sobre aquele tecido que o outro não faz. Esse é o cara que soa nos ouvidos dele como música, dados e fatos, né? Então, por que eu gosto desse perfil? Porque você tem 4 perfis aqui fáceis, né?
Atender com rapidez, solucionando problemas. Atender com emoção, vinculando o sentimento na decisão. Atender com segurança, deixando o cliente à vontade para tomar decisão. E atender com dados, fatos e razão. Cara, a probabilidade de você errar o perfil do cliente é muito pequena. E eu tenho certeza que aquela velha história, mas o vendedor tem que ser um camaleão. Tem. Como que faz? Me fala como é que é ser um camaleão. Eu Então, não faço ideia. Me conta. Quando você fala com o vendedor fala, não, é que o vendedor tem que ser um camaleão. Ser um camaleão é isso, é entender o perfil comportamental, estudar gatilhos mentais para cada perfil comportamental, treinar e executar. Isso é ser camaleão. Isso é você entender que você, vendedor, pode ser um D, você pode ser um I, você pode ser um S, você pode ser um C. É importante que a tua equipe de venda tenha os perfis comportamentais e não só um perfil comportamental isolado. Um erro grave de proprietários e gerentes é contratar. Uma equipe, ela tem que ser rica, ela tem que ter todos os perfis. Isso eu sempre, na época que eu era gestora de equipe na Colchões Ortobon, sempre gostava de ter equipes mistas, porque pode entrar um cliente na loja e não se conectar com um determinado vendedor. E isso tem tudo a ver com o que tu tá falando, né? Então, às vezes, um outro vendedor vai conseguir estar encaminhando esse atendimento, né? Então, é muito comum o gerente ou o dono da empresa não querer contratar colaboradores que são diferentes do seu perfil. Por que isso? Porque lidar com pessoas iguais a nós é confortável, é zona de conforto. Então eu contrato um cara do mesmo perfil que eu e eu sei que eu falo a mesma língua. Agora, eu gerente, eu proprietário de uma loja, contratar um cara de um perfil totalmente diferente, ele me desafia. Ele me desafia a ser melhor, ele me desafia a ter melhor comunicação, certo? Só que eu tenho que entender que eu vou ter uma equipe que atende qualquer tipo de cliente. Certo? Eu vou ter uma equipe que a minha loja é vista como, cara, um local agradável para o perfil D, para o perfil I, para o perfil S, para o perfil C, e eu resolvo problemas. Então, sabe o que adorei que tu falou agora, Diego? É porque eu gosto de dizer que não importa o teu perfil de comportamento, tu consegue vender. Todo mundo consegue vender, porque vender é um estudo, é uma ciência. Então, essa aí é a prova. Tanto que, se eu tiver essa riqueza de perfis, eu consigo atender outra riqueza de perfil, né? Então, todos os perfis conseguem aprender atendimento para vender, né? Basta querer, estar disposto a treinar, né? A aprender. Então, gostei muito do que você falou, porque isso eu sempre falo também. O cliente vai entrar na tua loja, como eu falei, com vários perfis. Então, você vai ter... e o vendedor que mais vai se destacar na tua equipe é o cara que melhor sabe se adaptar ao cliente. Esse é o teu vendedor diferenciado, sabe? É o vendedor que consegue mudar o gatilho mental de fechamento, é o vendedor que consegue transformar características em benefícios para aquele cliente, ou seja, ele vai mudar a linguagem, ele vai falar de um jeito com o cara do perfil D, de um jeito com o cara do perfil S. Esse é o vendedor de sucesso, esse é o vendedor que você tem que olhar com cuidado na tua equipe, porque ele é diferenciado, ele atende, ele vende mais. Cuidado, não vai promover esse cara para gerente que você perde o melhor vendedor e ganha um péssimo gerente. Cuidado. Sim. Outro erro incrível de muitos gestores é achar que o melhor gerente vai ser o melhor vendedor. Perfis comportamentais totalmente diferentes. Não estou dizendo que um vendedor não pode ser um gerente, não é isso. Ele pode ser desde que ele entenda que os perfis, que as matrizes de competências dele precisam mudar. Eu costumo dizer assim, ó, as matrizes de competência que trouxeram até aqui não te levarão para o futuro. Então, eu sou um excelente vendedor e quero ser um gestor, repensa a sua matriz, pensa o que você vai ter que mudar, você vai ter que ensinar a fazer e não mais fazer, porque senão você vai ter na sua loja um gerente que compete, que gera competitividade com o vendedor. Imagina o clima ruim que isso gera. Você tem um gerente que sai de trás do balcão, na ânsia, vai lá, faz a venda, e o vendedor fica ali, né? Vende porque ele é o gerente, vende porque ele tem alçada de desconto. Vende porque tem autoridade, diz o vendedor que está ali. E olhar, e é engraçado porque esse gestor que fez isso, ele faz na intenção. A gente precisa bater meta, né? Daí ele vai lá e se mete na venda porque precisa bater meta, né?
e imagina que ele tá vendo do jeito que eu tô fazendo, ele vai copiar. Não! Não, Ele não vai vai. ver tu fazer e vai ficar com raiva, porque Vai. você se meteu no atendimento dele. Esse, Né? esse, esse gestor, ele não desenvolve uma equipe, ele faz o resultado, certo? E aí você tem um problema de turnover, né, de troca de funcionários constante, você tem problema de não desenvolver a equipe, esse gerente, o dia que sair de férias, você está morto, porque você não fatura mais nada, não vende mais nada, né? Se essa vendedora, por um motivo, tiver que se afastar, por uma licença maternidade, ou enfim, acabou com a sua loja, né? Porque você não conseguiu disseminar uma cultura de atendimento, uma cultura de vendas. E tem uma coisa que você falou aí, uma palavrinha que você falou aí, que é a maior assassina de vendedor e gerente e dono de empresa. Meta. Meta. A palavra meta é a principal causadora do burnout, aquela doença que mata todo profissional de vendas por ansiedade. Porque não quando fala você... isso aqui, porque as minhas aluninhas, elas não gostam de meta, mas sem meta elas não vão para frente na vida. Vou dizer uma coisa então para elas. Pega esse, objetivos. como diz um amigo meu, pega esse diamante aí. A meta é consequência de trabalho bem feito. Foque nas ações que geram resultado e não nos resultados. Certo. Então, assim, eu tenho uma meta para vender. Óbvio que você tem uma meta. Todo mundo tem meta. Eu tenho uma meta, eu sou treinador, eu tenho uma meta. Você tem uma meta, todo mundo tem uma meta. O problema é quando eu vou para... Mas eu gostei do que tu falou. Foque nas ações que geram resultados. Elas focam em fazer muitas ações que não geram, entende? Então, foque nas ações que geram resultados, né? Não no resultado. Você quer ver um vendedor que está preocupado em meta? É aquele cara que não termina o atendimento, ele fala, ele entrega só o que o cliente pediu. Lembra da camisa branca? Ele vendeu só a camisa branca, ele não perguntou se queria outra cor. Por que que ele está assim? Porque ele já quer encaminhar o cara para o caixa e já atender o próximo que entra na loja. Por quê? Porque ele entende que para bater a meta ele precisa atender 3, 4, 5, 10 clientes. E aí ele não faz um trabalho bem feito. Então, o vendedor que acorda de manhã preocupado em bater a sua meta, ele não estuda, ele não se especializa, ele não dá atenção para o cliente, ele não faz pós-venda, ele não oferece e, obviamente, não vai bater a meta. Sim. Agora, se ele pensa trabalhar com foco no dinheiro, né? Não é a empresa trabalhar com foco no resultado do faturamento. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque o dinheiro, o faturamento é resultado de uma sequência de ações que você planejou a fazer. Então, foco em agir, né? Em fazer a sequência de ações e disciplina das ações que o resultado vai vir. Então, é o que eu digo, você precisa criar ações que geram resultado. Aí vem o segundo pilar do treinamento. A gente falou do conhecimento. Conhecimento técnico, conhecimento de características e benefícios e conhecimento de perfil comportamental. Qual que é o segundo pilar? Método. Criar um método e processos que façam com excelência o processo de venda. Então, quando você cria um método no seu atendimento, na sua loja, você cria processos, você cria regras, você cria doutrinas que fazem o vendedor atender com prioridade, que fazem ele atender com excelência. O resultado disso é a meta. É uma consequência. Ele vai bater a meta, ele vai ganhar dinheiro, né? E aí, ele precisa entender que não basta conhecer, tem que saber usar o conhecimento. Para isso entra o método, certo? Então ele vai lá e estuda. De explicar a semântica da palavra, né? O que é método? Se tu tivesse que explicar o que é método. Eu costumo dizer que metodologia é você organizar competências e criar um passo a passo para elas. Exato. Não é ensinar a vender. Eu pego competências que são necessárias para aquela determinada função, vou elencar elas, vou botar uma sequência nelas. Primeiro você tem que fazer isso, depois aquilo, porque uma vai levando a outra e, naturalmente, aí eu criei um método. Eu criei uma sequência, um fluxo de ações, né? E que vão levar ao sucesso aí. Eu gosto da palavra sequência, porque quando a gente fala de método, as pessoas não entendem essa questão, que há uma sequência, né? Então, se você tiver o passo a passo, é só fazer as ações, não tem porquê. E isso é método, esse conjunto, né? Você imagina uma loja que tem necessidade de ter mais colaboradores. Você tem uma loja de roupas aí grande, enfim,
E aí você não tem um método de venda, você contrata um vendedor que traz culturas, vícios, manias de outras lojas. Esse cara vai causar um caos na tua loja, porque ele vai trazer culturas das outras empresas, ele vai disseminar culturas que você não curte, que você não gosta na sua equipe, por isso a importância do método. Você traz o cara e fala, ó, e aí esse é meu muito método. engraçado, né? Porque quem está começando a criar equipe, eles recrutam achando assim, isso aí tem potencial de vendedor. Recrutam como eles são, né? Visualizam o que eles são no outro e recrutam. E vou deixar ver como é que vai dar para quem sabe eu treinar. É o que eu mais escuto aqui, né? E não é assim, é ao contrário. A pessoa entrou, tu já tem que colocar ela dentro da cultura organizacional que tu quer para tua empresa. E é o método que vai fazer isso, né? A gente vê aí pessoas que vão lá, contratam o vendedor da concorrência a peso de ouro, certo? Dão garantias de salário durante 6, 7, 8 meses, né? Porque estão contratando um excelente vendedor, sem fazer um levantamento de como que era a cultura na outra empresa, se esse cara vai conseguir se encaixar na sua cultura, e principalmente, qual era o motivo do resultado dele lá? Como que era construído o resultado dele na outra empresa? O cara é um vendedor de promoção, ele só vende porque a outra empresa faz muita promoção, só vende porque o ticket médio lá é muito baixo, só vende porque lá tem promoção e preço baixo todo dia. Então eu gosto muito de perguntar para vendedor em entrevista assim, quando você estava lá no concorrente e você olhava para a nossa empresa, para a empresa que você está vindo agora aqui, o que te chamava a atenção? Aí você vê o cara, né? Porque essa pergunta não está no roteiro dos entrevistadores normalmente. Então você tira o cara da zona de conforto. Essa pergunta, eu vou anotar aqui para colocar. E aí o cara fala assim, é que a tua empresa tem preço bom e prazo longo. Esquece, não traz esse cara. Não, e também tem outra coisa, ele vai trazer sempre a contra-argumentação que lá ele não conseguia ultrapassar quando estava na comparação contigo, né? Então, isso é bem bacana, adorei essa pergunta. Né? Quando o cara te responde que gosta da tua cultura, que gosta do teu mix de produto, que gosta da maneira com que você é visto pelo cliente, esse cara tá mais próximo de encaixar na sua cultura, né? Isso me lembra muito quando eu era gestora da loja da Ortobon. Como a Ortobon era nome, né? Então, quando eu chamava alguém do concorrente, eu lembro de um que eu entrevistei, ele falou, porque eu acho legal usar esse jaleco que a gente usava. Então, tu via que ele já admirava a cultura, né? Então, ele já admirava que as lojas de vocês são bem iluminadas. A loja que ele trabalhava era uma escuridão total. Então, quando eu perguntei, o que te despertou interesse, né? Afinal, tu também tá indo bem e tal. Não, porque eu gosto de usar jaleco, eu gosto dessa loja iluminada. Aquilo me fez, opa! Então, esse cara... Eu adoro o cheiro das lojas de colchão, né? Sabe? Aquelas lojas de edredom e colchão, eu adoro aquele cheirinho, assim, aquele marketing... Então, o pessoal que está assistindo aí, eu vou entregar. Eu contratando essa pessoa, porque ele realmente tinha um salário muito bom onde estava, e eu fiquei com bastante medo, porque ele vendia um mix de produtos bem maior. Mas eu lembro que ele falou isso para mim, ele falou, eu gosto dessa coisa de usar jaleco, a loja é bem iluminada. Daí eu pensei, ele realmente está admirando a cultura, né? Então, aí tu já percebe que essa pessoa tá vindo além do valor, ela tá vindo pela cultura mesmo que tá enraizada ali, né? Isso é bom, eu acredito, né? Pessoal que tá assistindo aí, no final dessa live eu vou entregar uma dica para vocês, muito importante para você que atende clientes frios, lead frio. O que é um lead frio? Aquele cliente que não quer te responder, só quer saber o preço. Eu tenho certeza que o vendedor estava assistindo agora e falando, é porque o Diego nunca atendeu um cliente que só quer saber o preço. Eu tenho certeza que eu estou vendo aqui. Eu estou querendo saber como é que faz para atender esse cliente. Então, vou entregar aqui uma dica para você, uma técnica para você esquentar o lead, para você esquentar o cliente, para você fazer o cliente responder perguntas que são importantes para você agregar valor. Tá? É o cliente mais difícil que não deixa você falar e que só pergunta qual que é o preço. Mas quanto custa? Então, aqui no final, eu vou entregar como que faz para trazer esse cliente, para responder para ele, para fazer ele trocar diálogo com você.
E voltando ali na A gente já tinha cultura... saído da conversa, a gente estava falando do método. Isso. Nós estamos no segundo pilar do teu método, e aí acabamos falando de entrevista de vendedor, já fuimos da conversa, vamos voltar. Uma coisa importante, a gente falou aqui de como é importante conhecimento, como é importante criar um método, né? Porque o método vai doutrinar o vendedor, vai trazer a sua cultura à tona, vai criar uma identidade de vendas da sua loja, né? Você não vai ser uma loja que copia, você tem uma loja, tem uma identidade, tem uma postura de atendimento, né? E o último... Para pontuar, tu ensina esse teu método, se eu tenho uma empresa, por exemplo, nós estávamos num grupo de networking, onde existia um rapaz que tinha uma empresa de óculos e que ele tem alguns vendedores. Se lá nesses vendedores ele não tem esse método de venda, tu vai lá e leva esse método teu e aplica lá, ensina e deixa lá? É muito importante conhecer desafios e dores do seu cliente. Então, esse cara é um cliente meu, eu preciso entrevistá-lo e saber qual é a dor dele, quais são as dificuldades dele. E aí, tirando essa dificuldade, a gente vai construir um método para ele. Olha, então é o seguinte, aqui no seu segmento, você vai ter que fazer um método de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 passos. Não, essa era a minha dificuldade. Eu queria entender se tu sempre, mas em cima desses 3 pilares é que tu cria esse método para ele. Exatamente. Então, o método é sempre criado. Então, aqui sem método. Exatamente. A gente cria um método criado, baseado nos 3 pilares, porque cada segmento é muito diferente. Então, vai ter clientes que vão ter que implementar passos da venda, que é muito importante, né? O meu segmento precisa de contorno de objeções, porque a objeção é muito frequente. Vamos ter que criar um método desse. O meu segmento precisa de um momento de cadastro, então a gente vai ter que criar um momento... a gente vai criar um método baseado na sua realidade, no seu negócio. E aí o seu vendedor vai começar a trabalhar. Lembrando, isso tem que ser muito enraizado e alinhado com a cultura que você quer levar para frente da sua empresa, tá? Sim, o legado, o impacto que tu quer causar, sim. Exatamente. Entendi. Mas era só por curiosidade, porque tu está falando desse método, né? Que é o chá, né? Que a gente está falando. É isso? Não, na verdade não. Eu não utilizo o chá. O chá é um método que a gente fala de conhecimento, habilidade de estudo, né? Mas não, é uma sequência de passo a passo, uma sequência de passos para que você consiga atender seu cliente e entregar valor, agregar valor. Uma dica, né? Para quem nunca leu Os Segredos do Lobo, do Wall Street, né? Que é com o Jordan Belfort, ele é autor do método da linha reta. Né? Então ele fala no método da linha reta sobre como vender qualquer coisa para qualquer pessoa em qualquer momento. E o Jordan Belfort foi o primeiro cara que utilizou análise comportamental, PNL, para falar de vendas, em 1989. E o que ele falava lá? Ele falava justamente de contorno de objeções, de abordagem que gere raporte, de agregar valor ao produto. Ele falava sobre manter o controle da negociação. Ele falava de passos da venda, que é o método da linha reta, e que, imagina, 1989, alinhados a PNL, alinhados. Então, eu gosto bastante e é um exemplo aí de um método de sucesso. Outro método que eu conheço que funciona muito bem, para quem não conhece, é a CIMED, né? Fabricante de medicamentos, que saiu do 36º lugar no market share de medicamentos e foi para o 3º lugar em 1 ano e meio. João Adib criou o método PUSH, né? Que é baseado em 5 etapas de atendimento. Então, ele criou lá 5 etapas de atendimento, criou ferramentas. É muito importante não criar apenas conceitos, mas também ferramentas, tá, Fabiola? Eu vejo muito assim, ó. Faz uma reunião com o vendedor e fala para ele como é importante ele se planejar. Tá, e como é que faz? Me dá uma ferramenta de planejamento. Não sei. Então, criar um método na sua empresa é muito mais do que falar de conceitos. É criar conceitos e ferramentas para que aquilo seja executado. Entendeu? Aí você... Poxa, aí eu estou falando para você de um conceito, estou te ensinando a fazer. Legal. Então, esse é o sentido. Por isso que eu falo de conhecimento, método, disciplina. Disciplina, o 3º pilar. Entendi. Nós estávamos falando do método. Falamos do conhecimento do método e agora nós vamos falar da disciplina, que é o 3º pilar. Que é os 3 pilares. Para entender, para atender. Perfeito. O que é disciplina para o vendedor? Disciplina baseada em propósito.
Quando você for contratar um vendedor para sua equipe, para sua empresa, contrate pessoas de propósito, pessoas que não estão ali a passeio, que não estão ali por tempo determinado. Ah, passei num concurso, daí eu venho aqui matar um tempo. Não, tragam pessoas com propósito. Vendedor tem que ter propósito, o vendedor tem que ter sonho, tem que ter ambição. Né? O vendedor tem que chegar para ti na entrevista e falar assim, olha, eu estou aqui pelo seguinte, porque vender dá dinheiro, porque vender eu faço o meu salário e o meu sonho é comprar uma casa, é comprar um carro, é comprar um celular, é comprar... Não precisa ter vergonha, a pessoa tem vergonha de falar. Né? Eu pergunto assim para o pessoal que eu treino, qual que é seu propósito? E ela fala 50 palavras até falar casa. 50 palavras até falar carro. Eu digo, gente, qual que é o problema de falar que você quer prosperar? Prosperar não é pecado. Não tem lugar nenhum que diga que prosperar é pecado, né? Desde que você prospere de forma honesta. Então o vendedor tem que ter propósito, tem que ter sangue no olho, tem que falar assim, ó, eu quero trabalhar aqui porque eu vou comprar tal coisa. E aí uma coisa legal para você, vendedor, que ainda não tem seu propósito, primeiro, mentalize seu propósito, imprima ele, pega lá um caderninho seu, ó, bota na capa do caderninho assim, ó, o seu propósito, ó. Eu tenho aqui a foto do bebê meu que vai nascer agora em outubro, tá? A Clara vai nascer agora em outubro. E aí ela virou meu propósito, né? O propósito da minha vida é minha filha, minha esposa, minha família. Então, você vendedor, pega a foto daquela casa, daquele carro, daquela moto, interessa. E se você mudar de ideia daqui a um mês, não tem problema nenhum em mudar de propósito. Mas tenha visível. Por que que tem que ter visível o propósito? Porque o propósito vai te dar força para o pertencimento, né? Para você enfrentar as barreiras, os nãos, para você, né, batalhar o dia a dia, que é tão difícil, principalmente para o vendedor, né? A gente sabe o quão difícil é. E aí a consequência desse pertencimento é o quê? Prosperidade, conquista do propósito. Então, PPP, propósito, pertencimento, prosperidade. É o segredo da disciplina. Não vai me fazer comprar palestra motivacional, tá? Olha eu falando aqui de palestra motivacional. Mas eu, cara, eu vou lá e vejo um cara falar por 2 horas, né? E aí eu saio de lá assim... Com gás, beleza. Uhul! Né? Aí chego lá fora, o pneu do meu carro tá furado. Pronto, acabou o motivacional. Vambora. Então não, cara, pensa, qual que é teu propósito? É uma casa, um carro, é uma viagem, é comer bem... Tem que materializar o seu propósito. Materializar, gostei. Materializar. Materializa teu propósito, sem medo de dizer que você quer prosperar, porque prosperar não é pecado, né? Não está escrito que não tem que prosperar. Aí você vai atrás daquele teu propósito, você constrói ele, materializou. Isso é disciplina, isso é você saber, cara, não estou com vontade de trabalhar hoje, mas cada dia que eu fico sem trabalhar, eu me afasto do meu propósito. Cada dia que eu não estudo, eu me afasto do meu propósito e não vou seguir. E uma coisa importante para o vendedor é o seguinte, o primeiro passo do vendedor é adquirir conhecimento. O segundo passo é ter um método para trabalhar. O terceiro passo é ele ter propósito, certo? Disciplina. Só que, vendedor que não estuda, primeiro passo é estudar, e aí depois como utilizar. Quando ele terminar os 3, ele tem que voltar de novo no primeiro, porque o tempo passou, as coisas mudaram e se atualizaram. Entendeu? Então, mas eu já vi palestras sobre o produto, eu já vi palestra de metodologia de venda, eu já vi palestras sobre propósito, pertencimento. Tem que mudar, tem que refazer. Porque quando você completar o ciclo, as coisas mudaram lá no início. E aí você vai para sempre estar se especializando, procurando, evoluindo. E dono de empresa, gestor, gerente, tenha uma equipe de propósito. E aonde que começa uma equipe de propósito? A sua empresa tem que ter propósito. Lógico. Empresário sem propósito, amigo, é aquele que fica falando para o vendedor que está pensando em vender a loja, que recebeu proposta. Imagina a cabeça do vendedor. Acontece isso? Nossa, fulano fez uma proposta aqui pela empresa. Cara, não fala isso para a tua equipe de venda. Né? A tua equipe de venda já começa a pensar, você não tem propósito. Deixa claro o teu propósito como empresário.
Eu tenho um propósito, eu quero fazer isso, eu quero chegar nesse número, eu quero... Declare, né? Não tenha medo de declarar, né? Porque quando tu declara, tu faz com que a equipe toda caminhe na mesma direção, né? Exatamente. Aí você consegue entender que se eu tenho um propósito, eu contrato pessoas de propósito. Se eu sou um aventureiro, eu contrato aventureiros. Se eu sou descomprometido, eu contrato descomprometidos. A velha história de que a equipe é o espelho do líder, a empresa é o espelho do dono. Né? Uhum. Então, não tem muito segredo. Sucesso não tem segredo, sucesso tem dedicação. Né? Tem querer fazer. Muito bem. E como é que eu atendo o leiloeiro? Que eu não esqueci. Ah, boa! Posso entregar, então, para a galera aí Não como sei, é que... finalizasse já, adorei. É que a gente já falou dos 3 pilares, né? Ah, tá. Não, eu falo de vendas, eu falo até amanhã aqui. Eu adoro falar de É vendas, que né? a Eu gente já adoro tá falar de completando tudo. 1 hora de live, né? Uhum. E aí eu não. Eu só Aí penso. a gente tava falando do entender para atender, né? E aí, não sei, se tu finalizou, eu tô querendo saber como é que eu faço. Então, vamos lá. Vou Pode. entregar esse presente aí para os teus... O pessoal que te segue aí, o pessoal também que acabou indo lá me seguir lá na minha rede social. É muito comum você atender clientes que só perguntam o preço. Né? Esse cara, às vezes, ele só está pesquisando, ele é um lead frio, ele não está pronto para comprar, ele não está pronto para te ouvir falar, ele não está pronto para entender o valor das coisas. A regra é, jamais responda uma pergunta de preço falando o preço daquela coisa. Ou seja, Diego, quanto custa? R$17,90, 150. Não fala isso. Jamais. Para cada pergunta de qual é o preço, eu respondo o que aquele produto tem de benefício e característica. Então, Diego, quanto custa essa camisa? Olha, você procura uma camisa slim ou mais normal? Não, pode ser essa aqui. Quanto que custa? Olha, essa aqui, ela é um modelo que tem tanto por cento de elastano. E isso te dá mais conforto. Tá, mas quanto que custa? Esse é um modelo que, além de te trazer conforto, também traz durabilidade. Você entendeu? Que para cada pergunta de quanto custa, eu trago um pequeno adjetivo, eu trago uma vantagem, eu trago um benefício para esse cliente. Porque esse cara, se eu falar para ele de início quanto custa, ele encerra o atendimento, ele sai da loja, ele desliga o telefone e ele não me deixa falar e não deixa eu agregar o valor naquele produto. Ótimo, ótimo. Então, o cara que vem no quanto custa, eu trago benefício e vantagem a respeito daquilo que ele está pedindo quanto custa. Exatamente. E aí ele vai perguntar de novo, quanto custa? E você vai responder de novo com benefício e uma vantagem. O resultado disso é que você criou intrinsecamente um diálogo com ele. Porque ele está ouvindo você e está te perguntando de novo, tá, mas quanto custa? E aos pouquinhos você vai semeando nele benefícios e vantagens, e isso vai agregando valor ao seu produto. No final, quando você percebeu que ele entendeu o mínimo possível do seu benefício, aí você pode falar para ele, olha, todos esses benefícios, todas essas vantagens que eu acabei de falar, portanto. E aí, no meio desse caminho, você pode descobrir se ele quer pagar prazo, se ele quer pagar à vista, se ele quer pagar a condição de pagamento, enfim. Jamais responda... Naturalmente, ele vai te abrir outra conversa, se tu começa a falar de benefícios, né? Você vai falar, esse aqui tem poliéster e tal, já ouviu falar em poliéster? Daí ele vai falar, não, me explica um pouquinho melhor. E naturalmente vocês vão fugir desse, né? Quanto custa. Eu achei bem bacana essa ideia. Eu fui ontem jantar aqui no shopping e vi uma camisa, perguntei o preço, a vendedora assim para mim, você é daqui? Eu falei, não, mas quanto custa? Testei ela. Ela assim, olha só, você viaja? Sim. Essa camisa aqui não precisa passar. É só pendurar no cabide e deixar ela no quarto que ela vai esticar. Olha a percepção da pessoa. Ai, que legal! Aquele quanto custa já agregou valor. Né? Agregou valor. Se ela falasse assim, não, custa 300, mas é porque ela não precisa passar, já não faz mais sentido. A partir do momento que falou o preço, meu amigo, acabou a conversa. Então, para explicar. Entendi. Lógico, concordo. Concordo. Gente, então, cada pergunta de preço, uma resposta. Eu estou oscilando aqui.
Eu tô caindo e voltando porque tá com pouca bateria aqui meu celular e ele tá ligado no computador e o computador fecha. Por isso que às vezes eu olho ali. Legal, legal. Gente, alguém tem uma dúvida aí? Vamos tirar as dúvidas de como atender o cliente para vender aí, como entender ele para atender. Tem bastante gente aqui conectado conosco. Olá! Gostei da dica, diz a Tânia. A Tânia vai colocar em prática. Ela vende doces e salgados. Muito Traga bem. todo o diferencial do teu doce. Diga que ele é feito de forma caseira, que ele é feito com ingredientes naturais. Diga que ele tem um sabor diferenciado por conta... Enfim, traga benefícios antes de falar o preço. Só depois diga para ele. Sempre agregue valor antes do preço. E isso é agregar valor, trazer os argumentos e os benefícios. Desculpa, mas é que a gente está aqui com gente que te conhece, gente que me conhece. E o pessoal aqui nunca fez treinamento de venda, então eles não sabem nem o que é agregar valor. Então eu tenho que explicar, né? Que é trazer essas palavras, o que proporciona aquelas características do teu produto. Isso é agregar valor. Isso traz para o cliente visualiza mais valor sobre aquilo que tu está oferecendo para ele, né? Se tu só passa o preço... Adorei essa tua dica. Sabe o que acontece muito aqui? O pessoal entra em contato por direct. Quanto é? Quanto é? Vê ali uma imagem que gerou desejo. Às vezes eu tenho clientes até que trabalham com social media. Então a social media está gerando esse desejo, está atraindo esse lead e esse cliente não sabe atender. Então eu gostei de trazer você aqui. Vou deixar isso aqui salvo. Porque tu deu dicas primordiais aqui para um primeiro atendimento, para uma primeira conversa. E essa aí do gerar valor antes de passar o preço, achei primordial. Alguém tem alguma dúvida? Quem está com a gente aqui, dá um oi, diz que está com a gente. Alguém quer um presente aí? Eu quero sortear uma sessão diagnóstico minha. Podemos sortear, Diego? Ótimo, muito bom. Será que alguém Posso quer? participar também? Sortear, se tiver gente que quer, que vai querer participar do sorteio. Claro, quero sim. Tu quer? Claro. Tu quer a sessão diagnóstico? Então você vai participar do sorteio também. Vamos lá. Conhecimento não ocupa espaço, né? Conhecimento não ocupa espaço. Então, quanto mais, melhor. Eu tenho que explicar como é que funciona a sessão diagnóstica. O que é a sessão diagnóstico? Você vai passar para mim aí algumas referências a respeito da tua empresa, concorrente que você visualiza, ou quanto tempo tem a empresa, alguns detalhes que eu te pergunto e quais são os objetivos com a empresa. E a partir daí eu te dou um norte de que caminho seguir para o crescimento desse teu negócio. É bem legal. Que legal. Vamos lá. Já vou usar sábado, diz a Tânia, que ela vai fazer uma feira ali vendendo. É o seguinte, ó, como é que vai funcionar o sorteio? Eu quero saber se tem gente aqui. Léo, dicas de ouro. Ó, eu vou escrever um número aqui nesse papel e vocês vão ter que adivinhar, combinado? Estão me ouvindo bem? Eu tô achando que o pessoal não tá me ouvindo. Tá, eu tô ouvindo bem. Tá. Ó, nós temos 8 pessoas aqui, então eu vou escrever um número de 1 a 10 e tem que adivinhar o número, combinado? Deixa eu ver aqui. Ó, tem um número escrito aqui, ó. É só adivinhar o número. Quem adivinhar vai ganhar a sessão diagnóstico. Alguém tá querendo uma sessão diagnóstico aí? Tô preocupada que tem bastante gente com a gente e ninguém interagindo. Acho que eles deixaram ligado lá e saíram para jantar. Volta, pessoal. Alguém respondeu ali, ó. Wagner respondeu, o Renato falou 9 ali. Grande Renato. Tânia. Não é 11, é de 1 a 10 aqui tem. Não o é Renato 11. falou o que eu queria falar, cara. Não, é de 1 a 10, gente. De 1 a 10, não é 17. Não é 22. De 1 a 10. Vou anotar aqui para o pessoal entender. 8 também não é 8. 8 já foi. 3 também não é 3. Também não é 9. Vamos lá. 1. A Tânia muito quer. Não é 1. Vai escrevendo aí, gente. 1, 2, 3 até bater. Vai escrevendo aí. 7. Não é 7. 4. Não é 4, Wagner. 7 também não é 7, Renato. 5 também não... Nossa, eu consegui colocar um número super difícil. Não é 4.
Peraí, se já tem os 7, já tem os 5, já tem Vai, 4, já deixa tem... eu tentar, Diego. Vai, tem que escrever ali. 9 também não é. O 6 também Alguém, não é. alguém É o respondeu 2. 6. O Renato ganhou, é o 2. É, Renato! Boa, boa, É o boa. 2. Muito bem, Renato. Depois eu te chamo lá e mando o formulário para te preencher o diagnóstico. Tá bom? Legal. Mais alguma dúvida, gente? Tem bastante gente com a gente, viu? Eles estavam Que bom, quietinhos. bom. É, estavam só escutando. Eu adorei, Diego. Eu adorei tudo que você falou. Eu trabalho com vendas há muito tempo mesmo. E eu concordo com tudo que você falou, sabe? Tem que ter disciplina, venda é uma ciência, tem que ter uma equipe com. Nossa, tudo que você falou enriquece uma equipe de vendas e com certeza traz resultado, né? É o foco nas ações que vão trazer o resultado, que vai ser a consequência da meta. Né? Então, Exatamente. achei muito bacana. Sabia, quando eu te conheci, a gente conversou um pouquinho ali, eu já vi, pô, esse cara entende de venda, eu vou trazer ele para ensinar a galera aqui, né? Que E agradeço o convite é, aí, falar sobre algo que é prazeroso para mim, que é trabalhar com equipe de vendas, é muito legal. É um prazer fazer parte do grupo lá Café com Negócios, é uhum. muito legal, porque tem muita gente envolvida com venda, muita gente que entende do que faz. Então, dia 25/10, inclusive, é o dia da minha palestra lá, Ah, no que Café com legal. Negócios. E a gente também está iniciando aí um trabalho com a Univale, com workshops. Eu fiz um workshop agora há pouco tempo aí na Univale, no curso que cuida de incubadoras, né? E a gente vai Uhum. seguir agora no segundo semestre também. Então, tem bastante projeto de parcerias com a Univale, parcerias com o Café com Negócio, né? Parcerias com a FAB aí. Então, daqui a pouco você faz aí Com certeza. um trabalho com a FAB e a FAB vai te falar, olha, o segredo para ti aqui é ter um treinamento para a tua equipe de venda, quem sabe a gente possa ir até a sua empresa Vai e ter fazer o que modelar treinamento. essa equipe aí, criar um método, vou te passar aí o meu colega, com certeza. Exatamente, vai trabalhar aí juntos aí, porque É. eu falei pro Patrick lá do Café com Negócios, quando a gente mobiliza, leva conhecimento para o comércio, a gente desenvolve o país, Com certo? Quando certeza. você aquece o comércio, quando você faz que as pessoas comprem melhor, que elas comprem bem, e que o vendedor venda melhor, venda com saúde, você aquece a economia, você aquece o comércio e tudo ao seu redor gira. Então, essa é a nossa contribuição para a economia, para o país, para a cidadania, é fazer o seu melhor, é dar o seu melhor para que as coisas mudem do jeito bom. Então, essa é a Sim. minha contribuição e parabéns, Fábio, pelo trabalho que faz também para Uhum. levar conhecimento para esse pessoal aí. Que bacana. Muito obrigada, viu, Diego? Foi um prazer. Adorei, adorei a live. Vai ficar salva. Depois vou colocar no YouTube para o pessoal assistir. Obrigada a todos que participaram do sorteio. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo e uma super boa noite para todos vocês. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mais. Até.